Salve família, firmeza? Camarada Janderson aqui, certo? Funkeiro comunista. E hoje a gente vai falar sobre a manifestação bolsonarista que aconteceu no último domingo, dia 25 de fevereiro. Aconteceu na Avenida Paulista, havia sido convocado há algumas semanas, contou com fortes financiamentos, convocações de várias figuras políticas ligadas ao bolsonarismo e repercutiu bastante na imprensa. E aí a primeira coisa que eu vou falar é sobre a postura de alguns anti-bolsonaristas. É comum, diante de atos bolsonaristas, não é de hoje, já é comum, tratarem com desprezo, com subestimação, só tratarem como chacota, subestimando a capacidade de mobilização, de organização desses atos. Esses atos servem para reencontrar pessoas, para restabelecer contato, para fazer novas mídias, para fazer novas falas, para repercutir internacionalmente. Se vocês notarem, esse ato significou um grande ato em apoio a Israel diante do cenário de genocídio que está acontecendo na Palestina, contra o povo palestino. O ato lotou a Avenida Paulista. Essa é a verdade. Foi gente pra caralho. Eu tava no centro de São Paulo, na hora e no dia do ato, e eu vi as movimentações nos arredores da Avenida Paulista. Muita gente. Voltando pra casa do meu compromisso, eu vi gente no meu bairro de verde e amarelo, com a família, com crianças de verde e amarelo. Alcançou muita gente. Levou muita gente pra Avenida Paulista. Eu não subestimo nem um pouco esse tipo de movimentação, até mesmo as menores, E por outro lado, se a gente for falar unicamente de manifestação de rua, nós do movimento popular, tanto do campo revolucionário quanto do campo reformista, não conseguimos há muito tempo puxar esse tanto de gente pra rua. Esse pessoal de esquerdinha aí que fica subestimando o bagulho, tá querendo falar o quê? Eles têm o quê pra oferecer em contrapartida? Depois que o Lula assumiu a presidência, aconteceram várias derrotas da classe trabalhadora. Um ou outro avanço, mas várias derrotas. As polícias militares não pararam de matar na periferia. O desmatamento e a violência no campo não acabaram. Operação Escudo matando pra caralho aqui em São Paulo. Inclusive o chefe disso tudo tava lá no palanque. Senhor Tarcísio. A gente não tem muito do que se gabar não, mano. Os caras puxaram gente da Baixada Santista, do interior, de outros estados. Vocês têm noção disso? Qual foi a última vez que a gente conseguiu fazer isso por alguma pauta operária emancipatória para o nosso povo, mano? Dificuldade do caralho para fazer isso, velho. Para ver gente de esquerda subestimando ato gigante dos caras. E ó, várias vezes eu já vi isso. Esse tipo de postura em atos mais antigos deles. Tira uma foto no começo e já noticia. Ato bolsonarista flopou e algo do tipo. Aí o bagulho é o quê? 3, 4 horas da tarde ainda. Depois você vai ver na foto de outros jornais, da imprensa burguesa que pega de helicóptero a porra toda, o bagulho desse tamanho. Direto isso acontece. E essa postura de subestimar só prejudica a gente, porque pessoas que têm capacidade de alcance, repetindo isso, faz com que a gente não tenha o devido senso de urgência. Senso de urgência para se organizar, para combater o fascismo nas ruas e por todos os meios necessários. Tá ligado? Por isso que essa postura de subestimar não é correta. Por isso que eu não fecho com essa postura. Então essa é a primeira coisa que eu separei pra falar nesse vídeo, que eu acho necessário nesse momento. Os caras vão continuar com as mobilizações dele, porque as instâncias de poder também não vão parar de ir atrás das sujeiras do Bolsonaro, ao que me parece. Não se confia muito na justiça burguesa. Mas quando eles querem pegar um ou outro, eles até conseguem às vezes. Espero que aconteça com o Bolsonaro. Mas até que aconteça, eles vão continuar se mobilizando, mano. Eles vão continuar dialogando com as pessoas sobre essa pauta. Porque eles têm muito o que falar também agora no governo Lula. Eles têm muito o que falar. Eles se sentem vítimas, perseguidas, tá ligado? E vão usar isso como argumento. E essa pauta que eles puxam sobre o STF mobiliza muita gente que tem um sentimento antissistêmico. Essas pessoas a gente tem que puxar pra gente, porque as coisas erradas, a corrupção, a pilantragem, é muito culpa do capitalismo, né? Claro, era pra gente puxar pra gente, mas aí sobra pra eles. Enquanto a gente tá subestimando eles, eles estão se mobilizando, mano. Então, ó, não tenho esse tipo de postura, certo? Mas se por um lado eu acredito que esses atos têm grandes potenciais organizativos para eles, simbólicos para eles, eu também entendo, claro, que há muito financiamento por trás disso que facilita, né, que viabiliza para que isso aconteça. Aposto que se pessoas do cacife,
né? Tô falando de dinheiro aqui e também de poder de influência. Se os comunistas tivessem esse nível de relevância e visibilidade e se unissem para convocar um ato com recurso, com ônibus pra caralho, em um lugar, porque eles concentraram na Avenida Paulista, não fizeram mais em nenhum outro lugar, com certeza a gente colocaria gente pra caramba na rua. Mas quem conta de verdade com esses recursos, é claro que são eles, aliados dos capitalistas, né? Inclusive, o primeiro material que eu vou mostrar pra vocês, pra ilustrar o que eu tô falando, é esse aqui, ó, que já tá no pente aqui, certo? Já tá no esquema. Eu vou ler algumas coisas aqui com você, não vou ler integralmente essa matéria não, é da agência pública, mano, presta atenção. Políticos pagam campanhas nas redes sociais e organizam caravanas para ato pró-Bolsonaro em São Paulo. Isso foi antes do ato acontecer, 2 dias antes, na sexta-feira ainda. E aí a gente vê aqui, ó, políticos da base aliada de Tarcísio pagam anúncios para o ato, tá ligado? Aí tem aqui, ó, Gabriel Felipe, pá, convocando as pessoas, bagulho patrocinado, direcionado para pessoas com perfis específicos. Então fica bem mais fácil para os caras. E tem muito mais. A agência pública puxou a capivara dos caras mesmo. Ó. Tenente Coimbra, relevante esse político aí para a direita, né? Sempre ouvi falar dele. Convocou e patrocinou a postagem também. Olha o nível de coordenação dos caras. Geral patrocinando, ó. Ricardo Molina patrocinando a manifestação, tá ligado? Coloca aí o pessoal aliado deles na foto para aproveitar e divulgar outras pessoas. Madison Henrique, tá ligado? Tem um monte, ó. A matéria mostra um monte, mano. E tem os bagulho do financiamento também, ó. Empresários e páginas de política nas redes organizam caravanas e vendem passagens para ato. E aí no começo da matéria já diz aqui, ó. Entre 2.000 e 2.500 para impulsionar o ato, tá ligado? Então eles contam com facilidades que muitas vezes a gente não tem. Então isso eu compreendo, apesar de eu achar grave o tamanho daquele ato. Compreendo que eles têm suas facilidades. E aí falaram vários aliados do Bolsonaro, né? Falou a Michelle também, falou Tarcísio, falou Malafaia. E esses 4 em particular, até onde eu vi, foram os que mais falaram absurdos, fizeram falas emocionais, muito emocionais. Tirando o Tarcísio, que é um quadrado, né, mano? Não tem carisma alguma, mano, quadradão, quadradão. Tirando ele, todos fizeram um discurso bem emocional. A Michelle e o Malafaia oraram, por exemplo. Oraram, né, fechando as mãos, olhando pra cima, chorando, tá ligado? E aí, tem algumas coisas que na noite de segunda-feira, dia 26, quando gravei o vídeo, eu não consegui lembrar de falar, mas eu vou falando aqui no decorrer. Eles colocaram efeitos sonoros de emoção durante as falas pra ficar mais impactante. Tipo, bizarro, mano. Vergonha é se calar! Vergonha é se esconder! Vergonha é fugir! Parece aqueles programas Ratinho, Teste de Fidelidade do João Kleber. Para tudo aí! Pode acreditar que eles vão render mídia com isso daí. Eles vão circular essas imagens durante muito tempo. Isso serve como material para eles. A Michelle Bolsonaro chamou os manifestantes de Exército de Deus. E não tem como não se emocionar vendo o exército de Deus nas ruas. Ela também falou: nós abençoamos Brasil e Israel em nome de Jesus. Eu louvo o teu nome e te agradeço, Pai. Peço que os teus olhos estejam sobre as nossas vidas e aqui a tua verdadeira Shalom esteja dentro dos muros de Israel. Nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos Israel, em nome de Jesus, amém, aleluias, aleluias. Coisas fortíssimas, mano. Eu não sei se vocês enxergam com o mesmo olhar que eu. Eu acho isso fortíssimo, porque eu fico pensando do ponto de vista de quem tá lá, nem é tão reacionário assim, de repente tá acompanhando alguém, de repente concorda só com uma coisa ou outra, mas vê a porra de um discurso desse emocionado pra caralho. Esse bagulho mexe com as pessoas, mano. Esse bagulho mexe com as pessoas, tá ligado? Mas aí sobre a fala dela em si, sobre ela abençoar Israel, aí é bizarro, né? Pelo amor de Deus. Mais de 30 mil mortos, mano. Um genocídio está acontecendo em Gaza contra o povo palestino, cometido por Israel e financiado pelo imperialismo. Maioria dos mortos, crianças e mulheres. Inclusive, mano, cansei de acordar, abrir as redes sociais e ver criança ensanguentada, criança
circulando nas redes sociais, o povo pedindo socorro, o povo pedindo solidariedade, ajuda, apoio. É tão absurdo que tem sido cansativo ver tanta desgraça. E eu lembrei de inserir aqui no vídeo também o caso de um soldado das Forças Armadas dos Estados Unidos que cometeu autoimolação, ou seja, ele tacou fogo em si mesmo, dizendo antes de cometer esse ato que não seria mais cúmplice desse genocídio. E o mais impactante, mano, é que a última frase dita por ele foi Palestina livre, tá ligado? E a pessoa abençoa essa desgraça, né? Porque sobretudo é isso. Já o Tarcísio, na fala dele, ele chegou a falar de Estado Democrático de Direito, por exemplo. Estado Democrático de Direito, vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Baixada Santista, Operação Escudo? Aí depois ele começa a citar supostos feitos do governo Bolsonaro. E nessa parte, parça, o quanto ele foi hipócrita não está escrito. Ele falou, por exemplo, que foi no governo Bolsonaro que a água chegou no Nordeste. É assim que ele falou, chegou no Nordeste. A maneira como eles falam deixa tudo muito distorcido, né? O Rio São Francisco já estava quase concluído no governo Bolsonaro. Os governos anteriores já tinham quase concluído. E aí, por ter completado algumas outras etapas lá, ficou com um crédito final, vamos chamar assim, né? Falou do auxílio emergencial. Essa é uma das maiores hipocrisias, mano. Porque quem puxou o bonde dessa proposta foi a esquerda. Foi a bancada da esquerda no Congresso. E ainda depois disso, o governo Bolsonaro queria dar menos. R$600 a esquerda estava apoiando na época. Quem não queria era o próprio Bolsonaro, que votou contra. O governo votou contra. Aí, mano, ele foi lá e falou do marco do saneamento. Ó, o marco do saneamento foi uma proposta encabeçada, liderada pelo Tasso Gereissati. Outras vezes eu já cheguei a falar disso em intervenções públicas minhas. O Tasso Gereissati do PSDB é o famoso senador Coca-Cola. O cara é acionista da Coca-Cola, um dos maiores do Brasil. O marco do saneamento é a medida que, dentre outras coisas, abria portas para a privatização das companhias estaduais. Inclusive a Sabesp acabou de ser vítima dessa ofensiva da burguesia através do marco do saneamento em prol da privatização da água, cada vez mais, né? Que a Sabesp também não era 100% pública, não. Era uma empresa mista. Já tinha capitalista sugando o recurso ali, já tinha capitalista tirando proveito ali. Até porque essas empresas, né, ligadas à indústria da torneira, vamos chamar assim, a indústria dos engarrafados, são as que mais usam água e precisam de vantagens, né? Fazem negociações com essas companhias estaduais. Tem uma matéria do Joio e o Trigo que vai aparecer aqui na tela que fala um pouco mais sobre isso. Sugiro que leiam. E aí foi muito interessante para eles apoiarem o marco do saneamento. Não foi uma política da hora para o povo. Foi uma política boa para a burguesia, para os capitalistas. Coca-Cola, Nestlé, Ambev, tá ligado? Para eles foi bom. Mas o Tarcísio cita na maior hipocrisia possível. E o Malafaia, mano, pelo amor de Deus. Tem uma parte do discurso dele, por exemplo, que ele fala que o Bolsonaro fumou o cachimbo da paz. O presidente, na linguagem popular, fumou o cachimbo da paz. Enfim, não sei se o Bolsonaro gostou muito da metáfora, não. Tenho certeza que ele, no mínimo, achou que quem fumou foi o próprio Malafaia. Aí, mano, ele fez várias falsas equivalências para dizer que o STF e a Justiça pega leve com a esquerda e é perseguidora da direita. Ele diz, por exemplo, que em 2014 o MST tentou invadir o STF e o STF não chamou de golpe. Foi assim que ele falou. E aí, mano, assim que ele falou isso, que eu tava vendo a fala dele pela primeira vez, eu pausei, fui procurar sobre esse fato. A hora que eu fui ver o vídeo, mano, o pessoal que tava manifestando derrubou a grade e a polícia interviu antes de qualquer coisa acontecer. A marcha voltou à Praça dos Três Poderes. Por precaução, a sessão da tarde no Supremo Tribunal Federal foi suspensa por haver risco de invasão ao prédio. E ninguém invadiu o STF de fato. Ninguém entrou no prédio. A manifestação ficou só do lado de fora. O ministro Lewandowski, na época, já tinha antecipado que poderiam invadir. Então ele já preparou a polícia para não deixarem nem passar da grade. Então, assim, no máximo, foi uma especulação que o prédio seria realmente invadido. E na prática, grades caíram no chão. Foi isso que aconteceu. Aí, claro, teve um confronto generalizado. Planalto. A situação ficou controlada depois que o batalhão de choque da Polícia Militar fez um cordão de isolamento. Alguns policiais feridos, manifestantes feridos, repercutiu nacionalmente também na época, né? Mais longe do que fizeram no 8 de janeiro do ano passado. Mano, entraram no bagulho e cagaram, mano.
Cagaram na parada, entendeu, mano? Só pra vocês terem uma ideia, mano. O pessoal do MST derrubou o grade do lado de fora. E o pessoal da direita, os golpistas, cagaram, mano, no bagulho. Mijaram, sentaram na cadeira de senador, sentaram na cadeira de deputado, quebraram os vidros, quebraram a obra de arte, tá ligado? Meu Deus, mano, como é que o cara faz uma falsa equivalência dessa, velho? Outra coisa que eu lembrei de falar, família, as forças policiais que estavam presentes lá em Brasília no 8 de janeiro foram coniventes com os golpistas. Foram cúmplices, participaram também, as gravações mostram isso. Diferente do que aconteceu com o caso do MST, ali foi luta de classe propriamente dita. A polícia confrontou os manifestantes. O que invalida mais ainda esse argumento do Malafaia, né, mano? Muita cara de pau, né, mano? Já o Bolsonaro, pra gente terminar pelo menos a pauta das falas do ato aqui, começou falando da trajetória dele, né? Pra deixar o discurso mais inflamado, mais emocionado, como eu falei aí anteriormente, né? Que eles prezaram por isso. Começou a falar da vida dele, da história dele. Mas assim, ó, se você for ver a fala do Bolsonaro, não bota fé no que ele tá falando, não. Você sabe onde você puxa a capivara dele? Vai lá e você pesquisa assim, ó, aí no seu site de pesquisa de vídeos. A Vida Secreta de Jair. É um documento muito bom, em formato de áudio, feito pela jornalista Juliana Del Piva. Detalhado, dedicado documento, onde você vai descobrir aí a vida secreta de Jair, como o próprio título apresenta. Ali sim você vai descobrir quem é o Bolsonaro. Não bota fé nos fatos que ele selecionou para falar sobre a história dele, não, que aí você não vai descobrir realmente quem é a peça. Aí depois de apresentar ali sua trajetória, ele disse lá que a direita não pode admitir o comunismo no Brasil, o socialismo no Brasil. Falas que elas em si não vão adiantar nada. Aí não vai mudar o fato, tá ligado? Porque a gente vai continuar existindo. Enquanto existir capitalismo, vai existir o movimento contrário, o movimento pelo seu fim, tá ligado? Porque na história sempre foi assim. Aí tem uma parte lá da fala dele que ele diz que os presos pelo 8 de janeiro são pobres coitados, tá ligado? Disse que as penas que esses golpistas receberam não são razoáveis. Mas, mano, o que significa ele dizer bandido bom é bandido morto? A trajetória política dele inteira, desejando morte, apoiando a morte de ladrãozinho de celular, ladrãozinho de mercado. Aí, né, um bem material desse tamanho, roubado, aí merece perder a vida pra sempre. A família chora, acabou a vida da pessoa. Mas aí uma turma de golpistas, financiado, invadem casas de poder e zoa lá dentro. Casas de poder, mano. Eles não invadiram a calçada pra vender fruta, mano. Mas aí pro Bolsonaro eles são pobres coitados presos. E aí voltando à autodescrição da história dele que ele tava fazendo ali, enquanto ele discursava eu só fiquei pensando nos crimes que ele cometeu, tá ligado? Mano, durante o governo do cara e antes, o jornalismo e as instituições de justiça, de investigação, não pararam de levantar suspeitas e principalmente indícios de crimes da família Bolsonaro, inclusive do próprio Jair. Aí as pessoas escutam um discurso desse e elas se emocionam de verdade, parece que esquecem disso. Tanto é, a Lara estava me mostrando aqui agora, uma reportagem feita pela BBC no próprio ato, onde eu vi ali um cara sendo entrevistado e dizendo que se o Bolsonaro for realmente, comprovadamente um corrupto, ele continuaria apoiando a depender das circunstâncias. Então, mano, é um pessoal que não tá muito afim de apoiar a pessoa honesta, como proclama no fundo, tá ligado? O crime humanitário, eu chamaria assim, humanitário, na época da pandemia, corpo mole do caralho pra vacinar a população, tá ligado? Pra não decepcionar um eleitorado conspiracionista, maluco, que achava que essa porra era plano da China pra não sei o que e não sei o que. Aí morreram as pessoas, tá ligado? Isso é crime humanitário. E a questão das joias? E as rachadinhas? O bagulho do Queiroz? E os imóveis da família Bolsonaro? O patrimônio dos caras cresceram pra caralho, imóvel também pra caramba, durante a vida pública. Dele e dos filhos, e das esposas, inclusive. Falo no plural porque tô considerando durante a vida, né? E não é só a Michelle que tá envolvida com as políticas do Bolsonaro, não. Acho que a ex dele também era envolvida até o pescoço, tá? E a relação dele com a milícia carioca, que você vai ver aí com mais detalhes, se você ver lá o documento que eu sugeri, da Juliana Del Piva. Envolvimento com a milícia, mano. E os gastos no cartão corporativo. Segundo a própria PF, o Bolsonaro cometeu vários crimes em uma live, mano. Em uma live o cara cometeu vários crimes. Ele conseguiu isso, essa proeza. Isso quem disse foi a Polícia Federal, tá? Não sou eu que tô dizendo aqui em primeira mão, não.
Enfim, pessoal, muita gente envolvida, tá ligado? Muita gente envolvida, muita gente foi pra Paulista, muitas falas absurdamente hipócritas das figuras que foram nesse ato. Mas que apesar do caráter bizarro, apesar do caráter deletério desse tipo de movimentação, não podemos subestimar. Pelo contrário, você aí, que se considera uma pessoa de esquerda, revolucionária ou reformista, moderada, você aí, você vê esse tipo de coisa, você não fica indignado, você não fica indignada, você não fica revoltado, tá ligado? Eu fico particularmente, fico pensando que se a gente quiser dar uma resposta pra ele, a gente tem que redobrar esforços. Eu não consigo ver essa parada e não pensar no quanto a gente precisa redobrar esforços. Mas, mano, não é hora de desanimar. Nunca é hora de desanimar. A gente tem, por exemplo, pertinho, estamos perto da data, o 8 de março, histórico dia de luta, que sobram pauta para serem contempladas nesse evento, nesse dia, e para mobilizar a pessoa. Vamos puxar o máximo de pessoas que a gente puder pro 8 de março. Vamos somar nesses esforços, tá ligado? Deixar aí as tretas internas entre as esquerdas de lado, pelo menos durante algumas horas. Ir pra rua lá, mano, demonstrar nossa força, demonstrar nosso tamanho, demonstrar nosso repúdio na prática contra o crescimento do fascismo no Brasil, a reorganização do fascismo no Brasil. A gente precisa, camaradas, de verdade, de uma frente forte antifascista. É urgente uma frente antifascista para combater o avanço desses caras no Brasil, mano. Fortalecendo nessa frente o campo revolucionário, nossas bandeiras, uma frente que não rebaixe bandeiras, que unifique o máximo possível de forças democráticas e tudo mais, mas principalmente revolucionárias, pessoas que querem mudar o Brasil de fato e que não reduza, não rebaixe bandeiras. Enfim, família, é mais do que necessário, é urgente que as lideranças nacionais, estaduais, locais, do movimento popular se encontrem, pensem em planos de ação, tá ligado? Elaborem planos de ação, elaborem planos de propaganda, tá ligado? Propagandas conjuntas, campanhas contra tal pauta, tá ligado? E aí, família, para finalizar essas ideias aqui, eu recomendo que você visite o site do PCB e conheça nossa posição diante do avanço da extrema-direita, esse mais recente, diante das pautas de luta que a gente tem para travar, tá ligado? Esse daqui, ó, Democracia de Verdade ao Poder Popular, é muito bom. Não podemos recuar, é muito bom também, tá ligado? Dá uma visitada nesses textos. Os objetivos dos comunistas do PCB, porque ali tá a plataforma política, tá a leitura política que contempla aqui a pessoa que você tá assistindo. Você vai ler ali com mais fidelidade o que a gente pensa sobre essa conjuntura, fechou? E tamo junto, família. Se você apoia esse canal aqui, você pode fortalecer ele de maneira simples, dando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. É a maneira mais simples que você tem para fortalecer esse trabalho. Ou se você tiver uma mínima condição, não precisa nem ser muita condição, você pode contribuir com qualquer valor para financiar esse trabalho. Qualquer valor. Pelo Apoia-se ou pelo Pix. Com esse valor eu consigo pagar as contas, consigo comprar novos equipamentos, consigo continuar a vida, fazer um trabalho cada vez mais qualificado para vocês, certo? E para nossa classe. Então tamo junto, família. É nóis.